A maioria das pessoas desconhece o funcionamento do poder judiciário. Pesquisas demonstram que, na opinião da população, a justiça brasileira não atende aos padrões de eficiência desejados. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o juiz titular da Terceira Vara Criminal de Araçatuba, Dr. Emerson Sumariva Júnior. Agradeço a sua presença. Eu que agradeço. Bom, essa afirmação é uma realidade? As pessoas desconhecem o Poder Judiciário? É uma realidade. Poucos conhecem o funcionamento do Poder Judiciário. É um poder técnico, é um poder preparado para resolver as lides, os conflitos de interesses que surgem. É essa a função do Poder Judiciário no Estado. E, infelizmente, até por uma questão de cultura ainda do povo brasileiro, a cultura brasileira é bem atrasada ainda, né? Bem arcaica, vamos dizer assim. Então há um desconhecimento da população de como funciona o Poder Judiciário. As pessoas geralmente procuram o Poder Judiciário quando tem algum problema, querem a resolução desse problema muito rápido. Exato. Isso também é um fator que agrava, né? Agrava, exatamente, porque as pessoas se envolvem nas lides, criam as suas lides, né? E elas vão ao Poder Judiciário achando que o Judiciário vai resolver isso de uma forma, às vezes, imediata. E em muitos casos a situação não é bem essa, porque a pessoa esquece que nesse conflito de interesses ela não está sozinha, ela tem uma outra parte, um outro lado, que tem os mesmos direitos que ela. Não é só ela que tem direito, a outra parte também tem direito. E em razão do princípio da igualdade e também do contraditório, esses dois princípios, todos devem ser tratados de forma igualitária. O Judiciário, como eu falei, é um poder técnico, está ali para analisar os casos e julgar de forma imparcial. Ele não se envolve emocionalmente e ele vai tratar aquela situação de forma imparcial. Então, às vezes, determinados assuntos demandam uma demora para se apurar o que realmente aconteceu, para que possa sair da decisão a mais justa possível. Bom, esse tempo, né, essa demora é a principal reclamação das pessoas. Isso deve-se também a todo o trâmite que a Justiça tem que ter e também a estrutura física das repartições. Na verdade, o Estado ele não acompanhou a evolução do próprio país. O Estado, de uma forma geral. Nem a União, nem os estados e muito menos os municípios. Tanto é que a reclamação geral é sempre referente a alguma coisa relacionada ao poder público. E o Poder Judiciário não fica fora. Então, nossas acomodações, elas ficaram pequenas, ficaram acanhadas, o número de funcionários e servidores ficou defasado, o número é pequeno, e o Estado não consegue, a curto prazo, fazer essa reposição. E isso, então, como o serviço aumenta de uma forma assustadora, e a preparação e a estruturação do Estado, ela é lenta, ela é devagar. Mas o que emperra essa estruturação, doutor, na sua opinião? Olha, eu acredito que é a parte administrativa. O dinheiro público precisa ser gasto de uma forma melhor, né? Nós verificamos aí diariamente pela própria imprensa que o dinheiro público ele acaba sendo mal gerenciado e isso faz com que falte naquela situação necessária. E isso também, sem contar, falando da cultura, que existe uma cultura popular que é errada, em que quando se vai fazer uma reforma no prédio público, todo mundo olha com espanto. Mas por que vai aumentar? Vai gastar dinheiro com isso? A reforma em prédio público, ampliação em prédio público, a população tem que entender que é para eles. Não é para quem está lá. Quem está lá trabalhando, ele está trabalhando momentaneamente. Vamos pegar o meu caso específico. Eu não fui o primeiro juiz de Araçatuba e nem vou ser o último. Eu cheguei aqui no lugar de alguém que tinha saído. E em breve, quando eu estiver indo para o tribunal, estou saindo, outro virá para o meu lugar. E assim funciona esse sistema. Agora, o prédio, a estrutura de trabalho, ela continua, independente de quem esteja. E para atender a população. E a população, no geral, que não se mudar, vai utilizar. Então, nós precisamos ter uma melhor adequação, justamente que é para atender toda a população. Então, essa política de construir prédios, de equipar, não é bem aceita pela população. Isso eu acho que é um dos grandes fatores que impera. Exatamente. A gente nota que há uma certa resistência. Está certo, não se deixa de ter razão, porque, infelizmente,
nessas construções públicas, justamente nessas reformas, é onde ocorre o desvio do dinheiro, né? A gente observa que os maiores casos de corrupção estão ligados às obras públicas, né? Então isso acaba gerando um descrédito, e um descrédito que a gente tem que dar razão. E nós mesmos ficamos receosos com isso quando acontece. Mas é algo que tem que ser trabalhado, a população tem que aprender a fiscalizar melhor, a escolher melhor as pessoas que vão governar o nosso país, justamente porque nós passamos por uma fase em que o Estado precisa crescer. Não dá mais, nós não conseguimos mais trabalhar nesse Estado que está ainda na época da manivela. A informática na casa de todas as pessoas, todo cidadão hoje tem um sistema de informática em sua casa, um computador, e o Estado ainda, algumas repartições públicas, não tem nenhum sistema de informática funcionando. Quando hoje, o que tem poderia arcaico, ser né? implantado, por exemplo, aqui no Fórum de Araçatuba, como é feito o trabalho assim diário? Ainda não é informatizado? Nós temos a parte informatizada, certo? Há informatização. Só que cai a rede, o sistema de telefonia não dá o suporte, mas a carga é grande, é sempre assim. O volume é grande, a estrutura não é adequada para aquele volume, então tem aquela paralisação. O próprio sistema de informática, ele não acompanha, ele acaba sendo lento. E as pessoas, quando chegam lá no balcão, não querem saber disso, né? Elas devem ser atendidas, né? Parece que a gente chegou a um impasse. A população vai ter que assumir essa responsabilidade ou vai continuar nessa situação que não vai sair. Exatamente. Outros países do mundo, as pessoas têm essa noção de cidadania, né? Aqui Exatamente. ainda falta isso. Não, aqui se transfere para alguém. Paternalismo, né? Alguém tem que fazer. E esse alguém não faz e fica sem fazer. Aí cai no sistema da reclamação, mas a reclamação não resolve nada. Tem que partir para a ação. E geralmente é o funcionário que está ali que recebe a reclamação, não é nem para o órgão, para a chefia. Exatamente. Né? Então as pessoas falam assim, mas o judiciário precisa mudar. Né? Ninguém mais do que os magistrados querem a mudança do judiciário. Só que a mudança do poder judiciário depende de lei. E as leis são feitas pelo poder legislativo. Certo? Então, nós juízes, nós queremos as mudanças. Inclusive mudanças na lei, na forma de estrutura, na forma da carreira, com a ampliação da carreira, com a criação de cargos. Nós precisamos de mais cargos de juízes em São Paulo, tanto na primeira como na segunda instância. Nós precisamos de mais cargos de desembargadores, porque o número atual é insuficiente para julgar a demanda de processo que tem em segundo grau. Mas aí sempre fica emperrado no sistema legal, no sistema legislativo. Como que é a relação do Poder Judiciário com o Legislativo? A relação ela é boa, entre as pessoas é uma relação cordial, vamos dizer assim. Mas cai nesse sistema lento do Estado, sabe? Tudo demanda muito estudo, tudo demanda muita avaliação. E às vezes as leis são criadas e também não se executam, né? Não são executadas. E às vezes a gente observa que as leis são criadas na hora do clamor público e não resolve o problema. Aqui no Brasil, nós tivemos recentemente a mudança do Código de Processo Penal pelos legisladores. Mas existe no Brasil uma cultura em que o réu tem que mentir. Eu nunca vi uma coisa dessa. Como assim? Hoje o interrogatório é feito no final, certo? Então o réu acompanha a prova. Ele cometeu às vezes aquela infração penal. Se a prova não está boa, ele é aconselhado a falar que não fez, a mentir. Então cria-se uma cultura na área criminal da mentira, da pessoa não dizer a verdade. Não há uma premiação no caso da pessoa dizer a verdade, que cometeu o crime, assumir a sua responsabilidade, assumir o erro que ela cometeu e ter cometido aquele crime. E por que essa mudança aconteceu, então? Porque fizeram, e acho que fizeram para melhorar, para agilizar. E na verdade... Mas quando uma lei ela é criada e ela não cumpre o seu papel, ela não pode ser extinta, né? Pode, mas enquanto ela não for revogada por outra, ela tem que estar valendo. Então hoje a gente perde audiências, porque o réu, a interrogatória no fim, faltou uma testemunha, e aí a gente tem que marcar uma nova audiência, aí não pode interrogar o réu, ele tem que voltar, quando é réu preso, é toda uma estrutura do Estado que é mobilizada para fazer escolta, principalmente na nossa região,
que, infelizmente, Araçatuba é uma situação, fica uma situação gozada, interessante aqui em Araçatuba, né? Nós temos na nossa região 10 penitenciárias, é a região que mais tem penitenciárias, quer dizer, jogaram as penitenciárias, tudo na nossa região, e nós não temos uma penitenciária na região de Araçatuba para receber os presos de Araçatuba. Então, os presos provisórios aqui são encaminhados agora para Penápolis, para o CDP de Rio Preto, porque nós não temos onde deixar em Araçatuba, mesmo tomando conta de praticamente 10 penitenciárias na nossa região. Para que as pessoas possam entender, o que isso traz de inconvenientes? Olha, atrasa o processo, cria para os policiais uma insegurança grande, porque o policial tem que sair da cidade, ir aonde está o preso, para trazer ele para fazer audiência. Então são policiais que nesse momento que estão trabalhando, estão se desgastando, correndo risco em rodovia e estão deixando de trabalhar na cidade. A cidade está fica às vezes com 2, 3, 5, 10 policiais a menos para buscar preso, para trazer para audiência. Por quê? Porque Araçatuba não tem um CDP. E nós precisamos de um CDP em Araçatuba. Sem contar o gasto também que se tem para aí que está. Veja, o poder público gasta com isso diariamente, e às vezes o que se gasta em um ano é mais do que se gastaria para fazer um CDP aqui que resolveria todo esse problema. Então, é uma cultura do provisório, né? Exatamente. Não, e tudo muito demorado, demanda muito estudo, demanda muito favor político, tem que pedir politicamente, tem que depender de alguém politicamente. Quer dizer, então, fica muito lento, o Estado ele é muito devagar, né, nessa parte, certo? E a gente comenta isso com as pessoas que estão ligadas ao próprio Legislativo e ao Executivo, mas a receptividade também é lenta, parece que as pessoas não entendem isso, ou não querem entender, ou não têm interesse em entender isso, porque a nossa região, principalmente Araçatuba, nós estamos sofrendo muito com isso. Ontem eu fiz uma audiência, por exemplo, em que a presa, ela está em Ribeirão. Nossa. Porque não tem cadeia feminina aqui, agora Salgado, mas ela foi mandada para Ribeirão. Quer dizer, teve que buscá-la no Ribeirão. Aí os policiais civis saíram de Araçatuba 4 horas da manhã para pegar a presa em Ribeirão, trazer aqui, fizemos audiência, ela até foi condenada na audiência. Aí eles tinham que levá-la para General Salgado, para dormir em General Salgado, para hoje cedo já levá-la para Ribeirão Preto de novo. Quer dizer, esses policiais começaram a trabalhar ontem 4 horas da manhã e vão terminar hoje 8 horas da noite. Quer dizer, por causa da escolta de uma presa. Então, Araçatuba fica desguarnecida de 2 policiais, de 2 bons policiais civis que poderiam estar trabalhando aqui em Araçatuba para fazer esse tipo de trabalho. E com tantas penitenciárias na região. E nossa região, com 10 penitenciários aqui, não tem. Sabe, é uma coisa... E a gente coisa até que não dá para acreditar, né, doutor? É inaceitável. Parece que eles brincam. Uhum. Parece que a coisa não é séria. Certo? Porque... E olha que a gente comenta isso, a gente fala isso, passa para a imprensa noticia, e parece que ninguém toma providência, ninguém faz nada. Por que o senhor não toma? Mas a providência eu estou tomando. Agora, eu não faço parte do Executivo, eu sou do Judiciário, eu estou julgando, eu estou dando andamento aos processos. Agora, essa é uma questão executiva, administrativa, em que o governo no Executivo não está tomando, não está sendo feito. E a nossa região está, infelizmente, afetada por isso. Isso cria também insegurança para a população, lógico, né? Principalmente em Araçatuba, onde nós temos um CR que é exemplar. É exemplar o nosso CR. Funciona. Que bom, né? Nunca teve fuga, funciona. Eu sei porque eu fui até pouco tempo corregedor das penitenciárias. O sistema do CR é exemplar. Foi bastante criticado, né? Criticado hoje. Agora, nós precisamos de um CDP em Araçatuba. Urgente. Bom, nós vamos ter que dar uma paradinha, a gente vai a um breve intervalo e volta já já. A cocaína dificilmente vicia. E além de tudo, eu só cheiro socialmente. Essa droga não me controla,
Eu sei que eu sou muito mais forte que a cocaína. Eu tenho controle do que eu tô fazendo. E, além de tudo, eu paro quando eu quiser, não tem erro. A cocaína não mata. A cocaína é uma mentira. O maior problema que você pode ter em casa é alguém que usa drogas. Encare esse problema de frente. Hoje no programa Cidadania em Pauta estamos conhecendo um pouco mais sobre o Judiciário e o nosso convidado é o juiz titular da Terceira Vara Criminal de Araçatuba, Dr. Emerson Sumariva Júnior. Bom, a gente está falando da dificuldade de cadeia ou de penitenciária para os presos de Araçatuba. Bom, o senhor estava falando da dificuldade de ouvir, né, uma pessoa num processo, de julgar, né, ter que trazer a pessoa de fora. Isso Exatamente. Tem prazo para melhorar? O senhor tem alguma luz no final do túnel? Por hora, não. Por hora, a informação é de que não vai se construir o CDP aqui, ou reforma de eventual cadeia, certo? É CDP, cadeia? O CDP é um centro de detenção provisória. Sim. Que funciona na Secretaria de Assuntos Penitenciários. Aí a cadeia seria da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública. Então são duas secretarias, mas é um Estado só, é um governo só, certo? E essa situação, esse desencontro entre essas secretarias, no caso de Araçatuba, está gerando um sério e grave problema. O senhor estava falando também do CR, né, que é uma experiência que deu certo, na sua opinião. Deu. O CR, posso falar de Araçatuba, que é onde eu conheço. Ele é exemplar. Aqui o CR tem um índice de recuperação grande das pessoas que ali acabam ficando. Tem aqueles que não, porque é da pessoa, mas se proporciona condições para o detento, né, o reeducando, ele se recuperar. E tem um índice alto de pessoas que ali passam e conseguem uma recuperação. As pessoas são dedicadas, então o CR de Araçatuba, que é o que eu conheço, CR de Araçatuba é um exemplo a ser seguido. O trabalho ali é muito bem desenvolvido. Ok. Uma das dúvidas que as pessoas têm é com relação à prisão, né? Se ouve falar que a pessoa fica solta, muitas pessoas soltas, bom, ela tem que passar por todas as instâncias para ser julgada e condenada. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como se dá esse processo. Recentemente saiu no noticiário um julgado do Supremo Tribunal Federal e parece que isso modificou alguma coisa. Não modificou em nada. Existe no Brasil, é uma regra constitucional da presunção de inocência. Ninguém é considerado culpado até por uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Isso acontece no mundo inteiro? Isso né? No Brasil, nos países mais evoluídos, o sistema é um pouco mais rigoroso, né? A coisa é mais séria nessa parte, né? Então, vamos dizer assim, levam a sério essa parte não é o paternalismo que é do Brasil, de passar a mão na cabeça de tudo, de só criticar e não fazer nada para tentar ajudar. Certo? Não é questão de cultura, que isso aí só o tempo vai fazer com que a situação modifique. Mas como é que funciona no Brasil atualmente? Então tem essa presunção de inocência. A pessoa, ela é suspeita de cometer uma infração penal, aí instaura-se um inquérito policial. Esse inquérito policial investiga a situação, depois remete para o Ministério Público, o promotor de justiça, que é o dono da ação penal, que a gente fala, o Ministério Público não pertence ao Poder Judiciário. O Ministério Público é um órgão próprio, ele é agregado, ele pertence ao Poder Executivo, certo? Ele não faz parte do Poder Judiciário. O promotor trabalha junto com o juiz porque ele é o dono da ação penal.
É o promotor que processa aquela pessoa suspeita de ter cometido uma infração penal. Mas são órgãos totalmente independentes. São diferentes, independentes e diferentes. Então, quando o promotor de justiça, ele com o inquérito policial na mão, ou com outros elementos, às vezes até apurado por ele próprio, pelo trabalho feito pelo Ministério Público, ele tem elementos para denunciar a pessoa, ele denuncia. Aí a pessoa, ao ser denunciada, e se o juiz, aí ele denuncia, ele move uma ação penal, uma ação, um processo, vamos dizer assim, junto ao Poder Judiciário, em relação àquela pessoa. Tá? Se o juiz receber essa denúncia, então se torna um processo crime, aí sim, aí aquele suspeito se torna réu, porque ele está no polo passivo dessa ação penal, por isso que ele é chamado de réu, porque ele está no polo passivo da ação. O autor é o promotor e o réu é aquele que está sendo acusado de uma infração penal. Certo? Então ele se torna réu, acusado, e o processo crime então tem todo o seu desenvolvimento. As provas são feitas ali em juízo. Se houver provas de que a pessoa cometeu uma infração penal, ela vai ser condenada. Se não houver provas, ela vai ser absolvida. É assim que funciona. Ela só vai ser presa se for condenada? Ela só vai ser presa em alguns crimes. Havendo condenação, tem crimes em que a pena é prisão, certo? Ao transitar em julgado, ou seja, quando não tiver mais recurso, aí essa pessoa vai ser presa. Enquanto se a pessoa responder o processo solta, se ela não foi presa durante o processo, ela tem que esperar, aí saindo a sentença condenatória, não havendo nenhuma razão excepcional, ela vai continuar solta até o trânsito em julgado, até acabar o recurso. Certo? Aí sim, se a decisão for confirmada e a decisão for pela prisão, aí ela vai ser presa. Certo? O que acontece é que, em algumas situações, existe a necessidade de uma prisão cautelar, que pode ser a prisão temporária ou a prisão preventiva. A prisão temporária é utilizada na fase policial para, às vezes, garantir ou facilitar a investigação policial. Determinada investigação policial, por exemplo, às vezes determinada investigação policial precisa que a pessoa esteja presa para se colher mais elementos em relação ao crime. Então autoriza. Isso é o juiz que determina. Isso é o delegado de polícia pede, certo? Passa ao Ministério Público, que é o dono da ação penal, que é aquele. Por que para o Ministério Público? Porque quem vai colher esses elementos e quem vai processar a pessoa é o promotor. O juiz é imparcial. Quer dizer, ele está no lugar da figura do Estado. Ali, exatamente, né? ele é o Estado, ele vai processar, ele está defendendo a sociedade, o promotor. Tá? Então ele acompanha tudo isso. E havendo uma manifestação favorável dele, o juiz decreta a prisão temporária, o suspeito então é preso temporariamente, até que a investigação seja concluída. Tem prazo de 30 dias, 5 dias, determinado crime é 5 dias, determinado crime pode até 30 dias, da prisão temporária. Aí, se houver ação penal, se o Ministério Público, o promotor de justiça, reunir elementos para processar a pessoa, e ao denunciar, ele pode pedir a prisão preventiva. Ou seja, então a pessoa deve continuar, o suspeito deve continuar preso durante o processo do crime, para garantir a ordem pública, para garantir a instrução assim, muito grave, para garantir a instrução criminal, para impedir que a pessoa ameace testemunha, ameace vítima, dificulte a produção de provas que serão feitas em juízo, certo? Então, ou até que a pessoa tenha recursos, ela vai fugir, então a aplicação da lei penal vai ficar na espera da pessoa ser capturada, que ela tem condições de fugir. Então são os requisitos necessários para um juiz decretar a prisão preventiva. Não havendo isso, a pessoa responde o processo, ou no caso de prisão em flagrante, né? Foi pega na hora da prisão em flagrante. Então, não havendo essas hipóteses, a pessoa responde solta o processo. E se ela for condenada no final à prisão, se não surge nenhuma dessas razões, ela continua solta até o trânsito em julgado. Aí sim, trânsito em julgado, não tem mais recurso, aí ela é presa, aí ela vai cumprir a pena. A gente ouve falar muito dos recursos, né? São vários tipos de recursos durante todo esse processo, né? Nos outros países é assim também? Existem muitas chances para essa pessoa? Tem o sistema recursal. Eu acho importante o sistema recursal. Por quê, doutor? Porque o recurso diminui a probabilidade de alguma falha, de algum erro, certo? Porque na primeira instância, nós magistrados julgamos sozinhos. É o juiz monocrático, ele julga sozinho.
certo? Já em segundo grau, funciona pelo sistema colegiado, quer dizer, vai para o sistema de turma ou câmara, que é composta aí de no mínimo 3, máximo 5 magistrados, e já não decide, dão votos, dos votos saem o que nós chamamos de acórdão. Então a probabilidade de eventual falha ou interpretação no julgamento diminui, certo? Então eu acho que o recurso é importante. O que o Estado precisa fazer é equipar e estruturar melhor a segunda instância, com mais magistrados, para que os recursos sejam analisados de forma mais rápida. Isso certo? aqui, o Brasil está como diante do mundo nessa questão? Assim, existem poucos magistrados no país? Ah, sim. Existem poucos. No Brasil, o último levantamento foi feito, acho que no Brasil todo, 13 ou 15 mil magistrados, um país de quase 200 milhões de habitantes. Você tem em torno de isso é um dos fatores que emperra. Ah, sim. Quanto tempo leva um processo aí, aproximadamente, um processo que chega até a última instância? Tem processos que em 2 anos estão julgados, tem processos que há 20 anos ainda não tem julgamento. E aí a pena não expira? Como que é? Tem casos, sim. É a famosa prescrição, né? O Estado vai, não consegue terminar, está prescrito, fica sem punir a pessoa. E a pessoa fica numa boa? Sai impune. Acaba saindo impune por essa falha do Estado. Isso acontece com frequência, doutor? Hoje não. Há uns anos atrás era muito comum. Tanto é que há uns anos atrás os próprios advogados procuravam enrolar o processo porque levava o processo para prescrição. Hoje é mais difícil, certo? Hoje os juízes, mesmo com pouca estrutura, já conseguem trabalhar de forma mais rápida e a própria segunda instância na área criminal procurou agilizar para que isso não acontecesse. Eu sei que o assunto é muito abrangente, mas queria que o senhor resumisse. Então, falta de estrutura adequada física, de equipamentos, de pessoal. Exatamente. Fala um pouquinho, resume isso tudo. É a estrutura. Quando a gente fala estrutura, nós temos a parte pessoal, que são os funcionários, e nós temos a parte material, que é a estruturação dos prédios, os equipamentos, mesas, cadeiras, computadores, caneta, papel. Chega a isso. Entendeu? Chega a isso. Chega a faltar esse tipo de atualmente não. Mas se você perguntar para o pessoal mais antigo, era muito comum. Antes o advogado ter que levar resma de papel para ajudar no trabalho. Hoje esse problema nós já não temos. Infelizmente a gente tem só um minutinho para terminar esse programa. Eu queria que o senhor falasse, bom, a gente falou que a população está longe do judiciário. Isso. E o judiciário tem feito alguma coisa, bem resumidamente, para aproximar a população dele? Tem. O judiciário, ele procura, ele se aproxima também da sociedade. O que acontece é que as pessoas precisam aprender o funcionamento do judiciário, certo? O juiz não é um órgão de consulta, certo? O juiz ele está ali para julgar. E julga de forma parcial. Às vezes eu sou procurado por pessoas que contam o seu caso, a pessoa acaba de contar, pergunta o que eu acho, eu falo para ela, bom, agora eu tenho que ouvir o seu adversário, eu ouvir o seu lado, agora eu tenho que ouvir o outro. Dois lados. Eu estou acostumado a ser imparcial. Isso que você tem que fazer com um advogado. Você procura um advogado e fala isso para ele. Eu só vou falar alguma coisa depois que você me trouxer o seu adversário. Então, uma das formas seria ensinar a cidadania para as crianças, desde criancinha. Desde pequena. É comum, a gente encontra com as crianças. As crianças de escolas tradicionais, elas não sabem o que é a função do juiz, o que é o juiz. Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas a gente já convida o senhor para um próximo programa. Com prazer. Tá ok, muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, Cidadania em Pauta fica por aqui. Espero você no próximo programa. Até lá.